Estamos iniciando hoje o primeiro episódio do Parabéns Cast, um podcast que tem como objetivo principal falar sobre o mercado financeiro. Vamos abordar vários temas ligados a esse setor que faz parte da vida de todos nós, de forma simples e eficaz. E é claro que a gente vai fazer isso juntos, todos nós. Posso dizer que um dos objetivos principais que a gente tem com essa tomada de decisão, com essa iniciativa, é quebrar paradigmas do setor financeiro, simplificar, afinal de contas, ele está ligado à vida de todos nós. E a gente precisa falar sobre finanças, a gente precisa falar sobre dinheiro para conseguir prosperar, para poder seguir em frente. Começando as apresentações, a criação deste canal de comunicação partiu da empresa Parabéns Cred, que hoje é correspondente bancário do grupo Rodobens, empresa de tradição e peso, com mais de 70 anos de mercado, que a gente também vai falar bem mais e vamos estender a apresentação ao decorrer aí dos nossos bate-papos. Me apresentar aqui também para quem não me conhece, eu sou Danilo Sabino, consultor especialista em comunicação, analista financeiro e eu vou conduzir esse bate-papo daqui para frente, eu vou tocar essa parada aqui com vocês e a gente vai aprender muito juntos. Bom, vamos para o que interessa, porque é claro que nesse primeiro bate-papo a gente trouxe um convidado. E é um convidado mais do que especial, que é o Dr. Walter Eclache, que é pai da Ana Júlia, casado com a Daniele e residente aqui da nossa cidade-sede, Mogi das Cruzes. O Walter possui uma trajetória completa dentro do mercado de finanças. Eu vou tentar resumir aqui, de forma breve, um pouco do currículo dele, para a gente entender com quem que é esse bate-papo. O Walter ele é administrador, consultor empresarial, pesquisador e professor em finanças corporativas e finanças comportamentais, mestre e doutor em administração com concentração em finanças pela Faculdade Econômica, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA USP. Bom, tem mais coisa aqui, mas depois eu vou deixar para ele falar. Também estou aqui com o senhor Carlos Farabello, fundador da Farabello Representações, que leva as bandeiras Rodobens, Parabéns Cred e ArcelorMittal, com frente de atuação direta, já vendendo aí no mercado de atuação diretamente há mais de 10 anos. Também é investidor e um apaixonado por desafios. Coloquei aqui um ponto mais particular dele, porque está totalmente ligado aos desafios e também aos desafios que a gente enfrenta. Porque ele leva no currículo a conclusão de provas que o tornam um triatleta, um verdadeiro homem de ferro, nosso Iron Man aqui. A gente já vai apresentar melhor ele. E promete esse ano ir para a Patagônia, depois ele vai contar um pouquinho melhor para a gente essa história. Bom, e também fará parte integrante aqui do Parabéns Cast. Bom, com as apresentações feitas, e é claro para dar uma introdução aí do que a gente vai bater, qual que é o nosso bate-papo, né? O que a gente vai explorar aqui de forma mais direta, o Walter, que eu já vou passar a bola aqui para ele dar sequência. Ele também tem a Valores Múltiplos, que é uma empresa de consultoria, e a gente já vem desenvolvendo um trabalho, e a gente fez questão de trazê-lo aqui, porque um dos focos principais do negócio do Walter é o planejamento financeiro. E nada melhor para começar esse papo de finanças do que falar sobre planejamento, que é algo que às vezes fica só no papel, ou até mesmo, enfim, né? Naquele pensamento e não sai, e a gente não faz de fato. Então, o planejamento financeiro e ferramentas que podem ajudar a gente a alavancar patrimônio, organizar finanças e até realizar sonhos. Walter, seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado bom dia, por... Opa, bom dia, Carlos. Obrigado Danilo. por ceder esse tempo aí. Carlos, brigadão aí também. Isso. Acho que a gente tem um desafio importante nas mãos, porque a gente está falando aqui de um assunto que envolve na nossa economia, né? Na população como um todo, na qualidade de vida, né? Quando a gente fala de finanças. Sim. Finanças trata do principal órgão do corpo humano, né? O bolso. Né? Exatamente. Se não tiver isso organizado, o resto não anda também. Isso. E, Walter, até o estopim do convite, a gente já bateu um papo nos bastidores, partiu do ponto de que realmente, independente do meio que a gente fale sobre como aumentar o seu patrimônio, como ganhar mais dinheiro, como deixar de perder dinheiro, ou nos negócios, como deixar às vezes a gente deixa muito dinheiro na mesa, né? Nas negociações, no dia a dia, mas tudo acaba levando a um ponto que é o planejamento financeiro. E parece até clichê o termo, né? E é aberto, né? Eu coloquei de propósito para que a gente possa discutir, trazer pontos importantes.
E antes de entrar em uma questão mais técnica sobre o planejamento financeiro, conta um pouquinho pra gente, Walter, quando que começou, né, o seu envolvimento com finanças, e é claro que eu sei que é extenso, então se você puder resumir aí os pontos mais importantes ou aquilo que seja relevante para o papo, fica à vontade, a palavra é sua. Maravilha, Danilo. Carlos, olha, minha trajetória financeira começou de uma forma meio inusitada, porque lá em 1997, faz tempo, né? Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, e naquela época aqui não tinha internet, não. Na verdade, estava começando alguma coisa de internet, mas assim, só em grandes empresas e tal. E a gente mandava currículo por papel, correio. Né? Acho que muita moçada aí não faz nem ideia, né, do que é mandar currículo. O Carlos acho que não passou por isso. Eu passei. Eu tô com quase 40, né? Então... Era currículo papel e correio. Eu lembro que eu me formei e mandei mais de 200 currículos para um monte de empresa, recém-formado, faculdade de administração, e estava participando de vários processos, concomitantemente, ao mesmo tempo. E tem processo seletivo que você não sabe que empresa que é. Né? Eu sei que num dos processos seletivos, quando me falaram, era o Unibanco, né? Eu nunca tinha trabalhado em área financeira tal, e eles estavam com um processo lá, é interessante, que eles falaram, olha, você passou no processo. Eu fui fazer entrevista, um monte de coisas, analisaram tal. Aí falou, você passou, né? Para trabalhar onde? No Unibanco. Aí que eles revelaram. Como que era? Era assistente de gerência, alguma coisa assim. Daquele pessoal que dá apoio e tal. Aí falaram salário, todo, mas Walter, o seu perfil ele está mais alinhado para uma outra vaga. Falei, qual que é? Trainee de gerência. Era para entrar direto como gerente, né? Trainee. Eu nem sabia o que era trainee, né? Aí eu perguntei para a moça, mas e aí? Se eu não passar, ganha mais? Ela falou, ganha mais. Se não passar nesse processo, está garantida essa outra vaga? Eu falei, não, aí você perdeu. Uhum. Aí você vai ter que seguir. E eu fui. Fiquei mais uns 7 meses em seleção e faz prova e faz isso. Enfim, acabei entrando e foi aí que eu entrei na área financeira. Como gerente, né? Lá na época era pleno, que tinha o júnior, o pleno e o sênior. Entrei como recém-formado gerente pleno do Unibanco. Deram 6 meses de treinamento para nós, 8 horas de aula por dia, de segunda a sexta, lá na Paulista. Aí começou de verdade, eu tinha 20 e poucos anos, recém-formado. Entrei em 98 no Unibanco. De lá para cá, eu trabalhei no Unibanco, trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei também dentro de indústrias como analista de custos na Valtra do Brasil. Depois, em 2004, eu comecei também a dar aula como professor. Né? Comecei na UMC, como professor na área de administração. E, paralelamente, eu trabalhava em banco, dava aula e começou a expandir nessa época a consultoria. Né? Em finanças, empresarial, mas com um olhar mais focado em finanças, porque era a minha especialidade. Né? E de lá para cá, foram assim, dezenas de treinamentos em company na área financeira, finanças pessoais, tem aquele projeto de finanças da família que Danilo conhece, depois eu vou te falar, legal. Carlos. É legal que a gente ajuda famílias a tomarem decisão financeira. Né? E 2015 para cá, que eu fiz o mestrado e o doutorado em administração financeira, e a gente está aí, né, no mercado, atuando em 3 linhas praticamente. Né? Educação, né, nas faculdades, pesquisa, que eu me tornei um pesquisador em finanças, só para o pessoal entender, quando você faz doutorado, tecnicamente, você entrou no mundo da pesquisa. Né, que muita gente não entende o que o doutor faz. Uma das coisas, o cara vai pesquisar. Desenvolve uma teoria nova, uma coisa explorar sua, teorias, contribuir para o avanço de uma área. Né? E a outra frente é justamente consultoria. Né? Então, pesquisa, ensino e consultoria para que a gente possa ajudar aí o pessoal a ganhar dinheiro. Né? E administrar o próprio dinheiro já ganha ali. Exatamente, né? Exatamente. Legal. E, Walter, nesse período, são quantos anos dando aula? Olha, aula desde 2004, fazendo as contas aí, daqui uns 18, 19 anos praticamente, em universidade. Bastante tempo, cara. É legal você falar sobre a questão da pesquisa, a gente já bateu um papo sobre isso, e eu acho que um dos objetivos, até com a Farabens, com a Rodobens, quando a gente pensou em trazer um canal de comunicação, foi para a gente começar a ir mais a fundo nos produtos
que são comercializados, nos produtos que os consumidores já utilizam e também no que faz com que o profissional, o empresário, consiga utilizar o planejamento financeiro e esses produtos para sair das dívidas, alavancar o seu patrimônio. E eu acho que um dos nossos desafios, e até o convite fica estendido para sempre estar aqui com a gente, Walter, é a gente quebrar esses paradigmas e trazer de forma clara o que dá para ser feito, né, dentro dessas linhas de pesquisas, tá? E aí, Walter, puxando esse gancho, explica pra gente o que você mais vê, né, assim, vê e trabalha quando o assunto é planejamento financeiro. E aí você pode dividir para pessoa física, pessoa jurídica, qual que é a sua importância, o que você pode falar pra gente sobre planejamento financeiro para quem tá ouvindo agora lá, ou tá endividado, ou tá com o dinheiro guardado, ou tá querendo investir, crescer patrimônio. Qual que é a importância dessa palavrinha aí? Danilo e Carlos, se você não administrar o dinheiro, você vai ser escravo dele, né? Se você não gerencia o seu dinheiro, alguém vai gerenciar para você. Se você larga seu dinheiro no banco, não, o banco cuida, vai cuidar a favor do banco. Dentro da lei, beleza, tudo, sim, mas vai ter tarifa mais alta. Se você for pegar um empréstimo e não souber como funciona, vai pagar mais caro. Né? Se você quer adquirir um carro, um caminhão, uma casa e não se planejar, pode ter certeza, quem se planeja vai ter a negociação mais justa. Tá? E planejamento a gente pode dividir em duas partes. Né? Vocês são empresários, né? Eu também sou empresário e tem muitas pessoas, mas a gente não é só o mundo dos negócios, tem família. Né? Então tem as finanças que eu digo que são da família, e as finanças empresariais da empresa, não interessa o tamanho da empresa. Se as duas não estão bem cuidadas, uma vai destruir a outra. E bem separadas, né, Walter? E bem separadas, falou legal, né? Carlos. Se misturar, misturar, acabou. Vira uma bagunça. Exatamente. A primeira coisa que eu faço sempre que eu vou trabalhar numa consultoria para uma empresa é verificar se o empresário não está misturando tudo, que às vezes está. Sim. E às vezes o cara está quebrando a empresa dele e não está vendo. Porque Exato. ele tira dinheiro e... né? Compra carro e manda a empresa pagar e, enfim, vira aquela bagunça que nem ele sabe. Ele começa a achar que está dando tudo errado, mas na verdade é ele que está sem planejamento. E planejamento em finanças tem uns princípios simples técnicos. Você tem que planejar de onde que vem o seu dinheiro, né? Se vai ser de empréstimo, se você vai chamar um investidor, né? Se você vai fazer um consórcio, de onde vem o seu dinheiro. Aqui a gente chama, são fontes de financiamento daquele negócio. Do negócio. Sim. E o investimento. Tá, você conseguiu o dinheiro. O que você vai fazer com ele? Vai comprar essa mesa? Vai comprar um caminhão? Vai comprar uma matéria-prima? Sei lá. Tem 1000 tipos de caminhão, de matérias-primas. Aí você tem que saber como vai usar esse dinheiro, que é um investimento. E investimento sempre você vai ter que ver. Até sua mãe, né? Quando a sua mãe fala, meu filho, eu quero que você me dê atenção. Ela tá falando o seguinte, eu investi em você, eu fiquei com 9 vezes na barriga, te criei, você tem que me dar atenção. Até coisa que vai financeira. É o ROI da mãe, né? Esse negócio aí de que, eu não quero nada em troca, não é bem assim. Você investiu tempo, dedicação, você quer de volta algo. E dinheiro, mais ainda. Você gastou dinheiro, você quer aquele dinheiro de volta ou protegido, em algum momento ele pode voltar, comprou uma casa, um dia você pode vender. E você quer que aquilo venha além do que você guardou. Dê frutos, né? Exato. Então são duas visões. Da onde vem o meu dinheiro, que pode ser capital próprio de terceiros, ou empréstimo, ou você usa o seu dinheiro de sócios, e o que você faz com esse dinheiro? Né? E o planejamento, ele olha, não é só isso, tá? Ele olha para essas duas áreas, financiamento e investimento. E no meio de tudo isso é a gestão do dia a dia. Né? Como é que você usa o seu capital de giro? Como é que você usa a sua energia elétrica, a água? Fechar as torneirinhas. Exato, né, exato. Usar bem o dinheiro que você tem. Tá. Olha, que não legal. sei se eu te respondi. Se não for, você fala aí, a gente vai... Respondeu. Na realidade, eu tô anotando aqui, porque se a gente pegar a primeira dica para um planejamento financeiro dentro dessa linha de raciocínio, a gente está falando de separação. Se a pessoa tem uma empresa, deu um boom de empreendedores no Brasil depois da pandemia, já vinha com um crescimento alto e agora está maior ainda. Durante já
explodiu e continua. Então, assim, muita gente vive isso no dia a dia e parece simples para quem já tá aí, já errou com isso, aprendeu, ou enfim. Mas separar a pessoa jurídica e a pessoa física é fundamental, né? Não é fácil às vezes, tá, Danilo? É. Porque o cara era assalariado, aí ele vai e montou uma empresa. Aí o cara ganhava 5 mil, aí tá faturando 50. Deu até esse exemplo, que já vieram falar comigo. Pô, Walter, meu salário é de 50 mil. Negativo. Não. Negativo. Se você gastar, é como se você ganhasse 50, você tem tudo para pagar. E ó, eu tive uma experiência recente que eu sempre defendi esse ponto da divisão da pessoa física do PJ e PF aqui, mas uma coisa que aconteceu comigo que eu não esperava é que quando eu abri outra empresa, eu tinha 2 pessoas jurídicas e uma pessoa física. É fundamental também separar todas as pessoas jurídicas, né? Ou seja, as contas de uma empresa, elas não podem esbarrar na conta de outra empresa. Se estiver errado, me fala. Senão você não sabe se uma está dando lucro ou prejuízo. Você junta tudo. Quer ver um negócio curioso? Teve uma vez uma empresa da área automobilística, ela tinha não vou falar nomes, nada, tá? Ela tinha uma linha de vários tipos de produtos. Por um tempo, ela não ficou apurando lucro um por um, revisando custos. E claro, muda preço de aço, muda preço... Sim. Pô, é uma loucura, né? Então, quando essa empresa parou para fazer uma revisão de tudo, ela viu que alguns modelos, você está falando de separação de empresas, mas você tem que analisar cada produto, que lucro que ele tinha produto que ela estava vendendo com prejuízo. E não tinha, como era, um giro muito grande. A margem de contribuição de cada item. Exato, ali, né? que o Danilo falou separar pessoas jurídicas. A gente pode ir mais a fundo, separar cada produto. Se você vai vender um produto com prejuízo para ganhar o cliente, beleza, pode até acontecer. Está comprando um pouco do mercado. Mas você tem que saber, você não pode ir vendido, você não pode não saber o que está acontecendo. Eu sempre brinco, tem cliente meu que ele não sabia o que estava acontecendo com o dinheiro dele. Eu falei, olha, você pode não gostar de finanças, você é um cara de marketing, você é um cara de RH. Às vezes o dono da empresa ele não gosta de ficar fazendo conta. Aí contrata alguém que faça, mas ele tem que saber o mínimo que está acontecendo com o dinheiro dele. E para isso tem que separar. Separar uma empresa 1, 2, 3, produto XYZ, porque senão, você às vezes está ganhando, ganhando dinheiro, você está vendendo e está vendendo com prejuízo, aí você fala, quanto mais eu vendo, pior fica. Claro, não tem planejamento, sabe o que está acontecendo. Cara, né? que incrível, né? E acontece, né? Se a gente desvia um pouquinho, acontece. A rotina engole, a operação engole, a gente foca no resultado e faz parte. Então, assim, ponto de atenção nisso. Eu coloquei outros 3 pontos aqui do planejamento, que é a fonte, ter muito claro a fonte de entrada desse recurso, da onde que vem esse dinheiro, o destino, ou seja, para onde que a gente está direcionando ele, exato, seja para poupar, para investir, para colocar no negócio. O empresário, ele está mais querendo dinheiro não para deixar parado, né? Para rodar, né? Ele vai comprar ele vai fazer aquilo rodar. Mas se a gente pegar, talvez, uma pessoa com perfil mais conservador, o destino pode ser, hoje, vamos dizer que ele vai pensar na poupança, em investimentos, até no consórcio, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco. Aonde que ele vai deixar? Qual que é o destino daquele dinheiro, né? E o último ponto é o retorno que tá dando. Porque para validar o destino e confirmar que o destino tá ok, tá dando retorno? Dependendo do local que você tá deixando o dinheiro, tá dando prejuízo. Ou tá deixando de render, acompanhar até a inflação em alguns casos. Principalmente nessa instabilidade econômica que a gente vive, né? Você pode ter um retorno negativo, né? Retorno você negativo. Perdendo ali na uma aplicação média de 7, 8% ao ano. Se você não tem uma rentabilidade maior que isso, você está perdendo. Exato, exatamente. Puxando o gancho, vamos falar de um produto financeiro, se assim eu posso colocar, Walter, que é o consórcio. A gente trabalha diariamente, né, com dezenas de clientes que já possuem, que já trabalham com isso, alguns que querem trabalhar, e a gente vive nesse meio e defendendo muito, e a Farabens, ela tem ela nasceu assim, olhando para o planejamento financeiro antes da tomada de decisão. Eu acho que um dos estopins desse canal aqui de comunicação é esse também. Como que a gente pode definir o consórcio, né? Vamos explicar aí de forma simples, aquele negócio, né, para uma criança entender. A ideia é o conceito consórcio? de consórcio. Uma criança entender? Vamos comprar junto?
Né? Então, exato. Por exemplo, eu sozinho não consigo comprar um carro hoje. Vamos supor, sei lá, se eu ganho 2, 3 mil reais. Pô, mas se eu me juntar com 10 pessoas que ganham mais ou menos isso, e cada um colocar um valorzinho por mês no... Vai saindo um carrinho por mês. Vai saindo um carrinho por mês. A ideia é uma compra em conjunto. Em conjunto, é basicamente isso que a pessoa fala, o consórcio, ele é o quê? É um empréstimo? Não é isso. Paga juro? Não é. Vamos comprar junto. Só que é bem simples, né? Eu falei de comprar nós 3 juntos, 10 pessoas. Para você gerenciar 10 pessoas, comprar junto é uma coisa. Agora, vamos juntar nós 500, 500 pessoas. E para controlar isso, pô, né? Mas eu tenho meu trabalho, eu estou na faculdade, o Carlos tá lá no outro serviço dele, você está olhando transporte, pô, alguém cuida disso, então você vai ter que pagar alguém para cuidar disso. Então tem a administração desse grupo de compra. Taxa de administração. Exato, que daí a pessoa fala, não é juro. Não é juro. Exato. Você está pagando alguém para cuidar de uma galera que quer comprar junto. Exatamente. Né? Tá, então a gente entendeu o conceito de grupo com o mesmo objetivo, certo? Exato. Porque juro, uma coisa muito clara, que o pessoal fala, taxa de administração é juro. Peraí, tem conceitos diferentes. O juro é a recompensa da pessoa. O banco te emprestou 10 mil, ele vai ficar sem aqueles 10 mil. Aí o banco vai ficar sem esse dinheiro de 24 meses, 12 meses. Ele tem inflação, ele tem funcionário, ele precisa ter lucro, então o banco ele vai te cobrar uma recompensa por deixar esse dinheiro na sua mão. Exato. É diferente do consórcio. Né? O banco ele está cobrando pelo trabalho dele, né? De organizar aquilo. Né? O banco ele vai mais além, ele quer uma recompensa, o negócio dele é emprestar dinheiro. Eu digo no conceito do consórcio. Essa taxa, esse valor que é cobrado, é o serviço que o banco está prestando para organizar e para segurar aquele grupo, né? Tecnicamente, o Carlos vai me corrigir que ele conhece profundamente isso. Uma empresa de consórcio pode até estar no grupo do banco, mas tem um CNPJ à parte, não é isso? A administradora. Então, a administradora do grupo de consórcio, ela não é nem o CNPJ do banco. Sim. É um outro CNPJ específico. É uma outra empresa dentro do grupo, né? Que a gente tem um monte de banco no mercado, há vários. O consórcio, tecnicamente, não é nem o banco. Exato. No nosso caso, nós temos, por exemplo, a Rodobens com o CNPJ, né? Tem a Hold. E tem os Rodobens consórcio. Isso. E é importante dizer que esse trabalho da administradora, ele é regulamentado pelo Banco Central. Ah, sim, o Banco Central é o xerifão. Então é diferente de um grupo no bairro que une os 10 amigos. Então, eu dei esse exemplo porque é que eu não posso falar muita coisa, né? Mas tem alguns bairros em São Paulo, né, que os comerciantes se juntam informalmente para comprar coisas. Um grupo de 50 comerciantes e vão fazendo igual com o consórcio. Só que assim, se alguém pisar na bola, né, como é que faz? Quais são as regras? Não está protegido. Agora, a Rodobens e o consórcio formal, ele não... se um consorciado deixar de pagar, não vai te atrapalhar. Exato. Então é diferente de um grupo de amigos. Exatamente. A ideia é parecida. Não perde amizade, né? Exato. É para não perder, né? Ô, Carlos, conta pra gente aquela comparação que você fez com um grupo de tradição, cultura japonesa que você contou pra mim no carro ontem. O pessoal de origem oriental, né? Eles têm muito costume de fazer o Tanomoshi. O Tanomoshi é uma reunião entre amigos e família, né? Onde cada um deposita aí todo mês uma quantia determinada e todo mês é sorteado. Não faz... É um consórcio. Exato, né? É um consórcio entre amigos e família e cada mês um é sorteado ali ao longo de um período, ao longo de um ano, né? Então, é uma maneira, né, de você poupar em conjunto com os seus amigos e familiares e fazer uma reunião mensal onde você tem a troca ali, a interação, né? Você acaba revendo aquele primo seu distante, um tio, e é legal. E alguém... E na verdade nem é sorteio, né? É sorteio. É sorteio. Ou lógico, né? Se tiver às vezes você tem um familiar que às vezes... esse mês aqui eu tô precisando. Todo mundo tá de acordo que o Carlos pega esse mês ele porque ele tá... Ele é contemplado, entendeu? Premiado. Exato. A gente pode comparar a ideia dos lances ali. Sim. A gente tá precisando do valor, a gente dá um lance. O consórcio é a mesma coisa, Exato. Só que tem um formato dentro da lei, Banco Central, tá tudo regulamentado. Mas, uma curiosidade que eu pego muito essa objeção com os clientes,
que ele fala, tá, Danilo, mas você tá me falando aqui que eu vou ter acesso a um valor, vamos supor, a 100, a 500 mil, e você tá me cobrando essa taxa? Aí ele compara com o banco, ele compara com financiamento, porque na cabeça dele não tá claro, né? É natural, esse conceito, né? a comparação, né? É normal. É normal. Só que um detalhe importante é que nesse grupo, e seguindo a linha de raciocínio da explicação, o dinheiro que está ali são das pessoas envolvidas, não é do banco que está emprestando a cobrança de juros. Então, por isso que essa taxa que é cobrada é justamente para administrar e não para cobrar sobre o valor do dinheiro. Porque Exato. o dinheiro é nosso, assim, nosso do grupo, né? Isso, Então, diferente de juros. é um dinheiro externo e isso que possibilita baixas taxas comparado ao financiamento, é claro, né? E fazer com que a parada funcione, né? Eu acho que é um dos pontos. É até a raiz disso, Danilo, que a Rodobens hoje, ela não tem ainda o consórcio para energia solar, para você colocar painéis solares nas residências. Por quê? Porque não é um bem que eu consiga alienar, né? Se eu investir aqui, o dinheiro do grupo é para estar saudável dentro do grupo, né? Eu não posso hoje... o Walter foi contemplado, a gente investiu na energia solar na casa do Walter. De repente o Walter muda de casa, leva aquele painel solar, e aí? Onde está amarrado isso aí, entendeu? Exatamente. Né? É Não diferente. tem amarração. Por isso que a Rodobens ela toma muito cuidado até com os bens que os grupos vão poder comprar. Né? Isso é muito importante para também. que os grupos fiquem saudáveis, né? Exato. E tenha a segurança de que o dinheiro está sendo confiado ali, porque também é uma dúvida muito constante. Pô, beleza, mas por que eu vou deixar meu dinheiro lá? Eu não vou deixar no banco ou Sim. debaixo do colchão, entendeu? Pô, pera lá. Se ele tá ali, ele tá sendo controlado. Exato. Mais uma vez, o Banco Central, ele fiscaliza, ele regulamenta, ele audita, né, faz a auditoria de todo esse processo junto às administradoras, junto à Rodobens, e isso garante, né, a veracidade, a validade daquele dinheiro tá ali, tá tudo bem, é seu dinheiro. Vai voltar. Existem regras específicas para cada grupo, para cada formato, que a ideia não é entrar em detalhe hoje. Talvez um dia a gente traga um estudo de caso específico, né? Mas legal. O que mais que a gente pode falar sobre o grupo? Aliás, sobre o consórcio, né? Para ir consolidando na cabeça de quem ainda não entende ou de quem tem dúvida. O que você acha, Carlos? Acho que uma das principais razões, né, da Farabens Cred é desmistificar um pouquinho, né? É tentar trazer a transparência que os bancões aí não trazem nessa relação. Né? Como o Walter comentou, existem muitas desigualdades em relação quando você é um cliente de um banco. Né? O banco é sempre muito maior do que a gente, né, como pessoa física. Então, o banco acaba tendo essa desigualdade nessas relações. Isso acaba, por hora, incomodar. Né? Em algum momento, você vai se sentir lesado naquela relação. O Walter comentou a questão do financiamento, por exemplo. Você faz um financiamento, a hora que você vê, você está pagando 3 carros. Né? Então, assim, o consórcio, ele é muito legal e eu acho que ele vem com uma aderência boa, porque ele é uma relação mais igualitária, entendeu? Você não tem uma taxa de juros, na verdade você não tem taxa de juros, né? A gente já falou disso. Mas o que você paga a mais Exato. é muito menor que um juro. Exatamente, é muito Banco. menor do que um juros bancário. E você ainda corre o risco, né, de ser sorteado antes. Né? E realizar um sonho que talvez... antecipar a realização de um sonho. Antecipar, Entendeu? isso aí. E aí, beleza, vamos pegar esse gancho que é importantíssimo para o papo de hoje. Planejamento financeiro nisso, Walter, porque eu acho que a essência do consórcio, ela tá no plano financeiro. Se, por exemplo, eu quero um carro agora, talvez não é o produto ideal, não é o cliente para isso. Exato. Tá? E tá tudo bem, Sim, bem. tem Entendeu? mercado para todo mundo. Agora, beleza, vou programar. Já tenho um carro, às vezes, legal, quero trocar de carro. Como que a gente pode linkar o consórcio ao planejamento financeiro, considerando que a gente tem uma previsibilidade de valores de parcelas, porque existem regras ali para essa sequência? O que a gente pode trazer disso para a galera que está pensando assim, para que o consórcio? É para planejamento, é para você programar as coisas, para você crescer seu patrimônio, para ter acesso a bens que você não teria com o poder que você tem hoje, às vezes da parcela ali do salário que você possui atualmente, do Prolabore até, enfim. Como que o planejamento financeiro ele está totalmente ligado ao consórcio? Então vamos lá, Danilo. Deixa eu separar essa resposta em algumas partes. A gente tem a pessoa que ela não é investidora.
Ok. Ok. E tá bem. E normal. tá bem. E ela quer comprar um carro. Sim. E ela tem o dinheiro para comprar o carro à vista. Legal. Compra o carro à vista. Ok. Perfeito? Mas não é aquela pessoa que está pensando em investir um pouco todo mês. Ela guardou dinheiro para comprar um carro. Beleza. Isso é um perfil, que eu já conheci muitas pessoas assim. Fala, não faço financiamento, não faço nada de consórcio, eu quero comprar. É um perfil. Então, esse perfil não seria o adequado ao consórcio. Outra pessoa. Eu quero carro agora, mas é hoje à tarde. Quero dar um rolê hoje. Infelizmente não. Não é. Também não Então, é, por que a gente está falando exatamente. que não é? Para que quando você olhar para o consórcio, você veja as belezas, os benefícios dele. Porque eu estou vendo muita gente que às vezes não é o perfil e fala, não é bom. Não é. Na verdade, são perfis que não são adequados. Então, a pessoa que tem esse perfil, eu quero comprar tudo à vista na minha vida. Eu não estou falando um empresário, tá? Estou falando principalmente pessoa física. Eu quero um carro, eu quero tudo à vista. Então, não é o perfil. Ou a pessoa que não tem dinheiro para comprar à vista, mas quer hoje, aí é um financiamento. Sim. Tá? O consórcio é para a pessoa que se planeja. Ela precisa se planejar, o que ela quer. Tá? E ela não tem pressa para hoje à tarde, para amanhã, o bem. Então, ela pode utilizar o consórcio como uma programação. E tem pessoas, por exemplo, elas não têm a disciplina de ficar guardando dinheiro para comprar as coisas. O consórcio, ele pode ser um disciplinador também. Isso eu estou falando a pessoa que ela não é necessariamente investidora, ela quer trocar um bem, que é um terceiro perfil. Tá? Então, olha, só para relembrar, o perfil do que é agora, O apressadinho. o que tem, O que dinheiro tem, compra à ok. vista, o que não tem vai financiar. Isso aí. E tem aquele que ainda não é o investidor, tá? Ele quer trocar de carro, vai pagando consórcio. Mas não é o cara que tem disciplina para guardar dinheiro ou outro e também não quer entrar no financiamento igual o outro. É um terceiro perfil. E um quarto perfil que eu digo é o cara estratégico. Ele vê no consórcio uma possibilidade de multiplicar o patrimônio dele. Só que isso daí, a pessoa tem que estar muito planejada financeiramente. Ela tem que entender suas finanças todas organizadas. O consórcio, ele pode, por exemplo, fazer com que ela multiplique, como o Carlos comentou com a gente, multiplique o patrimônio dela. Sim. Né? Ela não tem pressa. E ela pode ter uma casa, 2 casas, um carro, 2 carros. Tá? E eu acho que vocês são as pessoas que vão dizer como que é esse quarto. Esse quarto é aquele que, assim, quando alguém falava para mim, Walter, consórcio não é investimento. Eu falei, depende, quem é você? Exatamente. Você é o cara que quer comprar hoje à tarde? É. Você é o cara que quer fazer financiamento? Você é a pessoa que não tem disciplina para guardar e o consórcio te ajuda a disciplinar? Então, para esses 3, eles não vão conseguir enxergar. Sim. Agora, o quarto perfil, que eu acho muito interessante, o Danilo me explicou, né, mais profundamente, eu achei bárbaro, que assim, eu sou pessoa cética, Carlos. Lógico, tem que ser. Eu faço, assim, do ponto de vista, não, eu acredito em Deus, em Lógico. tudo, mas tô falando, quando me fala de dinheiro, tá, me explica por que é melhor. Assim, número em cima de número. Ele é uma excelente oportunidade para quem realmente quer multiplicar patrimônio, tá? E aí eu vou deixar para vocês falarem. Não, eu acho fantástico. Eu falei o que não é primeiro, porque todo mundo que vai falar de começo de consórcio, que não entende, fala às vezes, vamos dizer, ela ressalta não o conhece. ponto negativo, né? Mas é porque é o perfil que não é do consórcio. Exato. E tá tudo bem. E tem produto para Né? essa pessoa. Com certeza. Tá? Então eu só estou falando porque muita gente ouve a gente e já está levantando na mente, não, esse não é legal. Não é legal porque talvez você queira o carro agora e você talvez não seja o perfil. Né? Não, e você colocou muito bem colocado, diga-se de passagem, essa divisão, porque no dia a dia, o que a gente vê, Walter? Existe um público, e mais uma vez, isso tudo está totalmente ligado ao planejamento financeiro, porque é um meio, né? É uma via de você planejar e ter resultado com as suas finanças, com a sua economia. E quando a gente pega esse quarto perfil aí, Walter, e se a gente exemplificar colocando uma pirâmide, a gente tem no topo dela a minoria que entende isso. Entende e faz. E tem resultado. Mas tem que ter planejamento financeiro, porque tem que fazer conta, você tem Exatamente. é consciente. Beleza, mas esse topinho da pirâmide tem todo o acesso, tem uma renda que é compatível, consegue se programar, pensa, coloca número em cima de número e consegue crescer seu patrimônio. É a minoria, vamos colocar 10 no topinho da pirâmide, 10 pessoas ali.
tem um meio que a gente vai colocar o número 20. Esse meio até sabe que dá pra fazer, mas procrastina. Conhece. Eu vou fazer ali, tá. Eu posso... Eu já vou... fiz e... Mas sabe que dá, mas ainda assim prioriza outras coisas. E tá tudo bem, uma hora vai ter que olhar pra isso. E tem a base da pirâmide. A base da pirâmide é maior. Vamos colocar o número 100 ali, né? Aquele oceano azul são de pessoas que poderiam muito bem melhorar o seu planejamento financeiro, mas nem sabe que o consórcio e outras vias que ajudam no planejamento financeiro é uma opção para alavancar patrimônio, para conseguir alcançar o sonho que ela nem imagina que é possível agora. Talvez ela está começando a vida ali. Opa, engasguei. E ela quer a casa dela, às vezes uma casa de 500, 800 mil reais. E dentro do cálculo comum, tá tudo bem, isso vai acontecer daqui 10 anos, 5 anos. Mas o consórcio talvez possa antecipar isso, se for feito da maneira correta. Então, acho que esse quarto perfil, pelo menos é o que eu tenho para essa reflexão que veio para mim, existe muita gente que precisa olhar mais para isso. E realmente, um dos nossos objetivos com a Farabens é conseguir guiar essas pessoas nessa caminhada para que faça da maneira correta. Porque, como todo mercado, né, existem profissionais bons, profissionais maus, existem explicações boas e explicações ruins, e experiências, né? Experiências boas e ruins. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e dar atenção para as oportunidades. Ô Danilo, com relação às experiências, né, um dos nossos propósitos como empresa é justamente a transparência, né, e vender aquilo que a gente compraria, né? Nós estamos comprados em consórcio, nós temos cartas de consórcio na empresa, né, porque a gente acredita realmente no produto, né? Então eu acho que o principal objetivo nosso é levar para vocês uma coisa que a gente já está vendo, né? A gente está antecipando alguma coisa nova para vocês. É diferente dos grandes bancos, o que acontece? Por que dá muito problema com o consórcio? Vamos falar agora. Porque quem vende o consórcio para você é uma pessoa X. E quem vai cuidar quando você for contemplado é uma pessoa Y, né? Então, quem vende o consórcio num banco... O gerente. É o gerente, né? E a hora que você contemplou ou que você precisa de alguma coisa, o gerente vai falar para você, liga lá no 0800, porque você falou muito bem, são os CNPJs separados, né? O banco tem representante... A força de venda, a força né? de venda, mas a administradora do consórcio é outra, né? Exatamente. A grande diferença nossa é que a gente cuida do processo do começo até o final da entrega do bem, né? Até a quitação desse bem, até a sua contemplação. É diferente de você comprar num banco. Exatamente, né? Você tem um apoio, né? Nós somos uma administradora de consórcio, né? A Rodobens é uma administradora de consórcio. Então você tem o apoio do consultor financeiro, da escolha do seu produto, porque às vezes o produto, pô, eu quero comprar um carro de 100 mil. Cara, vamos começar com um carro de 30? Vamos começar com um carro de 50? Pô, eu tenho um carro de 100, quero um carro de 200. Calma, mas você tem alguma coisa para dar de lance? Então, assim, o especialista em consórcio ali da Farabens, ele vai te ajudar e vai te auxiliar na escolha do melhor produto, né? Eu acho que o grande objetivo nosso é esse, para que você não tenha nenhum problema no decorrer desse caminho. E Carlos falou um negócio de banco. Eu já trabalhei muitos anos como gerente de banco, contei para vocês. Os gerentes de banco, eles têm metas pesadíssimas de consórcio, cartão de crédito, de seguro de vida, de residência, de mil coisas que você possa imaginar. Aí o cara tem uma meta de consórcio, eu já passei por isso, eu era gerente. Sim. O banco fala, tem que vender tantas cotas esse mês. Aí você fala para um cliente, você não pode comprar o consórcio para me ajudar? Exatamente. É uma venda, poxa, o cara tá pressionado, o gerente, o cliente sente, pô, ele me ajudou tanto, eu vou ajudar ele. Ou seja, é uma pessoa que não está preparada para vender o consórcio. Exato. E outro que nem queria. Ô, Walter, a pergunta, e aí, pronto, a pergunta é totalmente ao contrário. Não é pode comprar um consórcio para me ajudar. Você pode comprar um consórcio para se ajudar. Então, mas né? o gerente está tão isso, pressionado. Né? Sim. Né? Então, aí o que acontece? Tem um monte de consórcio rodando no mercado e as pessoas compraram, nem sabem por que compraram. Depois, aí, perdi dinheiro e tal. E aqui, o que a gente está fazendo nessa roda de conversa Walter, aqui? Eu contei uma situação engraçada pro Danilo essa semana. A minha mãe é funcionária pública, né, aposentada, professora aposentada, e ela comprou um consórcio, né, a gerente do banco dela ligou para ela e falou, foi? E falou assim, a senhora, dona Beth, a senhora pode me ajudar a comprar um consórcio, preciso bater uma meta aqui e tal, não sei o quê. Minha mãe, tá bom, minha filha, eu compro, faz aí para mim. Aí minha mãe falou, não, comprei o consórcio de uma moto.
A sua mãe A minha anda mãe- de moto? A minha mãe com 68 anos comprou um consórcio de uma moto. Ela vai poder Assim, usar essa carta se for para carro? Não, Não para pode, carro não não. pode? O Poxa. consórcio lá é só para moto, né? Para um bem específico ali. Oh, Então, meu Deus do você vê céu. como as relações são desiguais, né? Você vê que É complicado. E assim, a gente ficar com raiva do gerente, eu também vejo que tá tudo, não tá nada organizado como deveria ser. sim, O gerente tá pressionado, a sua mãe quis ajudar, a exato, Dona Beth tinha uma moto, né? sim. Eu fiquei visualizando a sua mãe de moto. Não, engraçado, você conheceu minha mãe aquele dia do escritório. Senhores, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim desse primeiro bate-papo. É claro que terão outros, mas eu até ia estender para alguns outros produtos e eu acho que a gente conseguiu trazer o conceito ali, uma premissa, pelo menos uma, né? Porque o assunto é mais amplo do que Sim. isso. A gente está falando aqui de forma até mais direta, mais simplificada. A gente conseguiu falar um pouco sobre o planejamento O que financeiro. é o consórcio de forma simples. A gente falou sobre o que é o consórcio, porque o consórcio é uma ferramenta, é um meio para que você possa planejar melhor as suas finanças, para que você possa ter uma parcela programada para um bem, para um sonho que você queira realizar. Hoje, até em serviços para troca de um produto eletrônico, para uma viagem, para um sonho que você queira realizar, imóvel, enfim. Tem várias opções. Então a gente acabou aprofundando hoje mais nessa aba, nesse ponto do E consórcio. Danilo, só destacar, eu acho que hoje a gente também falou como não se deve comprar consórcio. Legal. né? Exatamente. E Boa. também os perfis de que pessoas que não são para consórcio e que tem um perfil que é. Eu acho que a gente depois pode fazer um bate-papo como que é que Exato. esse Exato. perfil e Porque- como que de verdade você pode ganhar. Será que tá errado falar ganhar dinheiro com consórcio? Não, é possível. Dá É sim, possível. com certeza. Sim, a gente- é totalmente possível. possível. É que assim, totalmente tem alguns possível. cálculos que a É. gente tem que fazer para a moçada, mas assim, é fascinante o que é possível ser feito. A alavancagem de patrimônio é uma coisa e ganhar dinheiro é outra, que foi até o conceito que você falou. Pô, Danilo, beleza, pensando em questões técnicas, se você coloca um valor ali dentro de um grupo e depois você colocou o valor X e tá tirando o valor Y, ou seja, você conseguiu erguer aquele valor, é uma forma de investimento baseada em uma estratégia. Só que é claro que tem mais detalhes Tem por que a aí, gente né? deixar pro Sim, próximo. tem bastante coisinha Tem para bastante, mas é possível, né? É importante falar isso. Sim, sim. Acho que o ponto hoje principal foi o planejamento financeiro, foi que o consórcio sim é uma via para que você planeje melhor. Se você está em um momento de ascensão ou de transição, não importa. Às vezes vale a pena dar uma reorganizada nas finanças e a utilização do consórcio para futuras trocas de bens, de automóvel, de imóvel, é uma via para que você planeje daqui para frente. Ao invés de trocar o carrão do ano agora, espera um pouco. Olha para o que está desorganizado, arruma, faz um planejamento programado ali, planejamento programado, não sei se está redundante, mas se programe, entendeu? Sim. E a partir disso tenha mais resultado, mais tranquilidade dentro das suas finanças, tá? Pra gente ir pros finalmente aqui, Carlos, o que você tira de aprendizado do bate-papo de hoje? Alguma mensagem que você queira deixar dentro desse assunto? O que vem na sua mente aí? Eu fiquei muito feliz com a presença do Walter aí, com esse nosso bate-papo, né? Eu acho que... tenho certeza que o Parabéns Cast, ele vem aí para desmistificar um pouquinho, né? Para trazer um pouquinho da realidade de tanto de quem vende consórcio, de quem compra consórcio, né? Nós temos aí uma coisa interessante que o Walter falou, saber, dentro do planejamento financeiro, a origem do dinheiro, né? Da onde está vindo a fonte da renda ali. Fonte, destino e retorno. Isso aí, fonte, destino e retorno. Né? Tem um ditado japonês que fala: quanto mais devagar você estiver indo na direção errada, mais rápido você estará. Né? Então, assim, a gente precisa pontuar muito isso, né? Quanto mais cedo você deixar de investir ou deixar de gastar o dinheiro ou jogar o dinheiro fora com altíssimas taxas de juros, mais rápido você vai estar para o seu destino final, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco isso. Boa. E você, Walter? Olha, quem me conhece sabe que eu gosto muito de finanças judaicas, né? E um dos princípios é o seguinte: numa negociação, tá? Você está comprando qualquer coisa. Você pode estar comprando um carro, pode estar comprando uma roupa ou uma refeição. Você está pagando seu almoço. O máximo ganho de uma parte da negociação é limitado ao máximo ganho da outra. O que significa? Quando alguém está ganhando muito mais que você numa relação de negócios, está em desequilíbrio.
Exato. Eu não vou dizer que é roubo, porque é outra, assim, não é dessa maneira, mas não tá legal. Alguém tá levando muito mais, alguém tá explorando alguém. É a sensação que a gente tem quando, por exemplo, paga um juro muito alto, uma taxa de escola. Às vezes 2, Sim. 3 vezes o valor Exato. do imóvel, né? O consórcio, ele traz uma possibilidade que, tirando a compra à vista, se tem o dinheiro, ele seria a melhor possibilidade de você adquirir um bem de uma forma justa. E planejada, né? Então, o planejamento, vamos dizer que é... É parte já, né? Não, é pré-requisito. É pré-requisito. É pré-requisito. Né? É o que a gente falou, né? Existem 3 formas de você adquirir um bem no mercado hoje. Ou você paga à vista, só que você vai ter dinheiro para isso, ou você financia, infelizmente, com juros, ou às vezes você nem tem acesso a uma liberação de um valor, de um financiamento, por conta de requisitos ali, até de pagamento de parcela. Score, alguma coisa assim. Então, o financiamento é a segunda possibilidade e o consórcio ele vem na terceira opção, que é uma forma de você conseguir esse crédito e adquirir um bem, seja um imóvel, um carro, uma moto, não importa, através do consórcio dentro de todos esses conceitos que a gente vem colocando, né? Gente, show de bola. Acho que cumprimos a meta aqui nesse primeiro papo. É claro que assim, a gente vai evoluindo aqui. Então, assim, por favor, esse vídeo ele vai pro ar. Então, você que está assistindo, deixa aí comentário, fala com a gente, porque a gente vai construir isso juntos. Mais uma vez, a gente está falando de assuntos aqui, de finanças, do setor financeiro, mas a ideia é trazer um pedacinho de cada um pedacinho da experiência de cada um, e todos que estiverem compartilhando, estando conosco nisso, também soma demais aqui. E a ideia é essa interação para que a gente possa desenvolver, prosperar e crescer junto, trazendo aí a melhor comunicação possível. Fechou? Muito bom, muito bom. Esse foi o primeiro episódio do Parabéns Cast. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Fechou?